Paz do Senhor, meus irmãos. Aqui seu amigo Eliel Uller. E eu decidi gravar esse vídeo aqui na viagem, porque eu estou com uma motorista especial hoje aqui, ó, tá dirigindo. Oi, paz. Enquanto ela dirige eu falo, que é sobre os poéticos da Bíblia. Nós estudamos Jó agora recentemente na revista. E aí temos o livro dos Salmos, depois Eclesiastes, Cantares, bem como Provérbios, né, que são atribuídos a Salomão, que é Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Mas tem uma particularidade em cada um, e é isso que eu queria conversar com os irmãos. São 5 poéticos, e é um gênero literário, né, poesia, só que tem características diferentes em cada um deles. Então, para auxiliar na interpretação, eu vou dar aqui umas dicas que são importantíssimas. Primeira coisa, o poético que nós estudamos na EBD agora, que é Jó. Então Jó é um poético biográfico que trata da vida do patriarca e seu sofrimento, as suas 7 provações, bem como os discursos dos seus amigos, Elifaz, Bildade, Zofar e Eliú, e com as falas de Jó e por fim a fala de Deus e retribuindo a ele de uma forma graciosa, né, que foi fruto da graça de Deus. Então é uma poesia biográfica. Não dá para a gente fazer doutrina de texto isolado, principalmente nas falas do amigo de Jó, e levá-las ao pé da letra e trazer para os dias atuais, porque vai ficar parecendo que todo mundo que sofre é porque pecou. Já os Salmos tem uma característica diferente, porque ele é poesia, mas ele é uma poesia cantada, então é uma canção. São várias canções, na verdade, né? Então os Salmos é o homem falando com outro homem, é o homem falando com Deus e é o homem falando sozinho. Muito embora a gente goste dos Salmos e eles são inspirados por Deus, e Deus pode falar conosco através dos Salmos, só que não dá para isolar os Salmos e criar uma doutrina, como se fosse uma caixinha de promessas, porque os Salmos não são promessas de Deus para nós, mas é a expectativa do homem em relação a Deus. E isso a gente vai encontrar no livro todo. Às vezes a pessoa se choca, mas como não é promessa de Deus? É porque ali não é Deus falando diretamente, mas é o homem falando com Deus e a respeito de Deus, e relatando a sua expectativa. Por exemplo, quando Davi disse: fui moço, hoje sou velho, e nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência, você acha que é uma promessa? Ou você acha que é uma experiência que Davi viveu e ele falou isso numa música? É uma experiência que ele viveu, porque não é Deus que está dizendo que eu fui moço, hoje sou velho. É Davi, né? É o salmista. A mesma coisa o Salmo 101, que muita gente acha que é Deus que procura os fiéis da terra, mas na verdade os meus olhos procurarão os fiéis da terra. É o salmista procurando os fiéis da terra para que estejam com ele. Então é diferente dos profetas, que é outro gênero literário, que é Deus falando com o seu povo, que é diferente das cartas de Paulo, do Evangelho, de Apocalipse, etc. e tal. Então os Salmos é o homem falando com o homem, é o homem falando sozinho, o homem falando com Deus, certo? Já o livro de Provérbios, ele é uma poesia sapiencial, que é um livro de sabedoria, que é o ditado popular, são máximas de sabedoria, são as falas principalmente de Salomão, tem também de outros autores, mas a maior quantidade de Salomão. Então a linguagem que ele usa na poesia de Provérbios é uma linguagem sapiencial de sabedoria e usa muito paralelismo, que é comparar uma ideia com a outra para dar uma redundância, para que haja uma combinação de ideias e fique fácil de gravar, porque os textos desses livros eram para ser decorados, por isso poético. A finalidade da poesia é facilidade para decorar, visto que pouca gente tinha acesso a alfabetização nesse período do Antigo Testamento. E aí nós temos Eclesiastes, que é o único livro na Bíblia que é sapiencial. Ou seja, ele é filosófico, desculpa. Ou seja, ele é um livro que procura o sentido da vida, o sentido das coisas, e essa busca é uma filosofia. Então é o único livro na Bíblia que tem essa característica, que é filosófico. Então a gente não pode pegar um texto isolado de Eclesiastes e criar uma doutrina ou querer interpretar Eclesiastes como quem interpreta as cartas de Paulo, por exemplo. Quanto que Eclesiastes lá no capítulo 3 vai dizer que como morrem os homens, morrem os animais, e que obra alguma há depois disso,
demonstra uma falta de fé relacionada à ressurreição e à eternidade. Mas é que Eclesiastes ele é um livro racional. Então a gente não pode espiritualizar o livro, mas nós devemos interpretá-lo como ele está ali dentro do seu contexto. Ou seja, a ideia do autor não era trazer um livro espiritual, mas era trazer um livro com perguntas em busca do verdadeiro sentido da vida e das coisas. A realidade é o que vale a pena. É isso que Salomão está colocando ali. Então a gente tem que interpretar sobre esse ponto de vista. Enquanto que Jó nós interpretamos do ponto de vista biográfico, em Salmos nós temos que ter em mente que são canções, é uma música, então a gente deve ter isso em mente. Nós temos Provérbios, que é a busca pela sabedoria, são ditados populares criados por Salomão, sapiencial, paralelo a uma ideia ou outra. E nós temos também Eclesiastes, que é uma filosofia. E o último dos poéticos nós temos Cantar de Salomão, que é sensualidade entre um homem e uma mulher. Ah, irmão Eliel, mas é o amor entre Cristo e a igreja? Não. Originalmente, Cantar de Salomão é um romance em forma de música. É muito parecido com os Salmos, a sua estrutura, mas a linguagem é única. A linguagem é única. A gente não encontra em outras partes da Bíblia uma linguagem tão extensa voltado para a sensualidade ou para a vida do casal. Então, sobre esse ponto de vista, a gente interpreta primeiro literalmente, a Bíblia interpreta a própria Bíblia quando possível. Consideremos o contexto cultural relacionado ao texto da época, a intenção principal do autor, isso fica claro no texto que ele está querendo passar, e aí sim a gente pode fazer o que a gente chama de atualização. E quando a gente vai fazer uma atualização, como querendo dizer o que queria dizer aquela frase se fosse dita hoje, como que ela ficaria, né? Aí isso traria assim uma forma de entender que a gente chama de equivalência. Equivaleria dizer o que se fosse falar a mesma coisa hoje, já que estamos em uma cultura diferente. E às vezes a gente não quer buscar essas informações, e elas são necessárias para a compreensão. Querer entender esses livros com apenas os nossos óculos modernos do século XXI e não entender o autor na sua cultura e na sua vida é a mesma coisa que se nós escrevêssemos alguma coisa hoje sobre toda a modernidade que existe, sobre motores de carro, sobre aeronaves, sobre tudo que é de tecnológico hoje, como aparelho de celular, e a gente mandasse essa carta para os irmãos de 2000 anos atrás. Eles não iriam entender nada.